pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal sobre o mundo dos vinhos. O vinho de hoje, ou o tema de hoje, são sobre os espumantes. Vamos abordar sobre algumas curiosidades, algumas definições e alguns tópicos bacanas sobre esse assunto. Os espumantes, diferente dos outros vinhos, são vinhos que possuem em sua composição o gás carbônico. E esse gás carbônico provém da fermentação alcoólica que ocorre em ambiente fechado, podendo ser em tanques ou então na própria garrafa. Existe mais de um método para ser elaborados os espumantes, e também existem espumantes com diferentes teores de açúcar, desde o mais seco até aquele mais docinho. O registro histórico dessa bebida é datado do ano de 1531, na abadia beneditina de Saint-Hilaire, em Limoux, na França. Os relatos são que o seu surgimento foi por acaso, e existem alguns mitos e algumas histórias que a gente não tem certeza se são verdade sobre tudo que aconteceu no surgimento dos espumantes. O famoso Dom Perignon, que muitos acreditavam que teria sido ele quem tinha descoberto os espumantes, na verdade, foi confiado a ele o setor econômico da abadia de Uvillers, onde ele era responsável pelo controle das uvas, dos vinhos e por descobrir o motivo do defeito que esses vinhos apresentavam por possuírem o tal gás. Então, o grande diferencial do monge foi perceber que aquele defeito que os vinhos apresentavam, na verdade, era um diferencial. O monge então resolveu beber o vinho defeituoso e exclamou sua famosa frase: "Estou bebendo estrelas". Esse defeito que os vinhos apresentavam ocorria pela instabilidade. Quando chegavam as temperaturas frias do outono, o vinho parava de fermentar, e quando as temperaturas voltavam a subir na primavera, essa fermentação voltava a acontecer. Essa segunda fermentação acabava que ocorria dentro da garrafa, pois Perignon não gostava que os seus vinhos ficassem descansando muito tempo em barrica e logo os engarrafava. Essas garrafas, muitas delas, acabavam que explodiam devido à baixa resistência do vidro, e esse problema também dificultava a comercialização dessa bebida. Esse comportamento indesejável que as garrafas apresentavam ao explodirem renderam até apelidos aos espumantes, como Saut-Bouchon, que seria salta-rolhas, ou Vin Diable, que seria o vinho diabo. Perrion queria acabar com esse prejuízo, evitando que ocorresse essa segunda fermentação na garrafa. A partir disso, ele passou a estudar o processo que ocorria dentro da garrafa e, com isso, ele definiu alguns critérios para a elaboração dos espumantes e mudou, inclusive, a estrutura da garrafa, com uma vedação e com bases mais resistentes. Inicialmente, o champanhe era uma bebida extremamente doce, contendo cerca de 150 gramas de açúcar por garrafa. E, posteriormente, em 1850, ele passou a ser uma bebida brute, o que fazia com que ele fosse muito mais seco e agradasse o paladar dos ingleses, que eram os principais clientes. Esse champanhe elaborado pelo monge já foi sinônimo de espumante por todo o mundo, mas atualmente só pode ser chamado de champanhe se ele for elaborado na região de Champagne, na França. O champanhe é elaborado com as variedades Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. E o champanhe possui a sua apelação de origem controlada. Então, se você for abrir a sua garrafa de espumante, só a chame de champanhe se ela for da região de Champagne, na França. O seu método de elaboração é conhecido como método tradicional ou champenoise, e ficou conhecido no mundo todo, e passou a ser conhecido como sinônimo de glamour e sofisticação. Está também nos relatos de Dom Perignon as adegas subterrâneas, as famosas caves. Lá os espumantes eram encaminhados para ficarem em temperatura estável, para tentar evitar que elas explodissem. Mas nem sempre isso era evitado. Algumas safras perdiam cerca de 20% até 90% por explodirem. E fora essa questão de explosão da garrafa, outra característica muito comum desses espumantes é que eles eram turvos. Então, as borras que estavam presentes na garrafa nada mais eram que as leveduras mortas após terminarem todo o processo de fermentação lá dentro da garrafa. E falando nas borras, o processo de retirada delas veio graças às invenções de Nicole Ponsardin, a viúva de Philippe Clicquot, também conhecida como Madame Clicquot. Ela ficou viúva aos 27 anos e trouxe algumas revoluções nos métodos de elaborar e comercializar os espumantes franceses. A sua invenção mais conhecida foi o pupitre, onde era realizado o processo de remoagem, onde as garrafas ficavam inclinadas a 45 graus e eram feitas rotações de 1/8 a 1/4 de volta, e as borras eram encaminhadas para o bico da garrafa. Elas ficavam lá por entre 4 a 6 semanas fazendo esse processo, e no fim, quando as borras já estavam todas no gargalo, esse bico era congelado. Esse processo é chamado de degorgement. Então, aquele bico congelado para a retirada das borras
é o degorgement. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouquinho da história do espumante e teremos mais um vídeo falando sobre esse tema. A ideia do próximo vídeo é falar sobre os métodos diferentes de elaboração de espumantes e trazer também algumas harmonizações que a gente pode fazer com eles. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar. Um beijo!